Muita coisa boa já foi dita hoje aqui. Muita coisa maravilhosa. Mas vamos ter uma sobremesa agora, né? Então, não sei qual que é a sobremesa que você gosta. Se é pudim, né? Doce de leite. Então vai ser alguma coisa boa para você, com certeza. Para você sair daqui hoje, olha, hoje eu fui na igreja, eu comi bem, né? Me alimentei bem, né? Saí alimentado. Então nós vamos estar compartilhando uma palavra, a palavra de Deus, para aprendermos cada vez mais, a melhorarmos cada vez mais. E hoje nós vamos falar em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 1, né, Lucas 18. Em diante, é uma parábola de Jesus. E essas parábolas de Jesus têm sempre o objetivo de nos ensinar. Nós estamos aqui para aprender também. A gente tem muita ideia errada, né? A gente pensa que aquilo que a gente herdou da família, dos pais, dos avós, em relação a Deus, a gente tem muitas ideias, mas são ideias erradas, né? Os nossos pais e avós, bisavós, aprenderam errado e acaba passando também em frente. A gente sabe o que é isso. Nada como você estar na igreja para você aprender diretamente daquilo que Jesus ensinou. E essa parábola que nós vamos ler agora, quero que você leia comigo. Eu vou pedir para os irmãos colocarem aqui na tela. Então, Lucas 18, verso 1 diz assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava a homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim ela venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado. Que a irmã agora há pouco falou aqui, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, olha essa advertência final. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É uma pergunta para todos nós. Essa é uma palavra de fé, sem dúvida. Uma palavra de oração também. Eu sempre me surpreendi muito com essa parábola, que é o ensino de Jesus. Porque ele fala dessa história que todos nós conhecemos, ou a maioria conhece bem, né? Sobre esse juiz. Havia um juiz que ele é iníquo, um homem mau, né? E apesar de estar numa posição muito boa, elevada, né? Mas ele era uma pessoa que a gente vê pelo contexto, era um homem corrupto. E diz o texto aqui que também havia uma viúva. A segunda personagem aqui é uma viúva. Você sabe que no tempo do Novo Testamento, as viúvas viviam uma situação muito precária, muito séria, muito séria. A viúva perdia o marido, ela não tinha, porque ela nunca trabalhou, então vivia dependendo das pessoas. E ela tinha uma causa.
A Bíblia não fala qual é a causa dela, mas ela tinha causa contra alguém, e aquilo estava incomodando ela. O que ela fez? Ela colocou na justiça. Correto, né? As causas a gente tem que entender, irmãos, que a gente tem os lugares certos para você fazer as coisas. Você tem uma causa que envolve justiça, você tem que colocar na mão de um advogado, né? Tem gente que eu já vi, irmãos, que acha assim, não, eu coloquei na mão de Deus e deixa, e depois perde a causa e acha que Deus foi injusto. Não, você tem que usar os meios terrenos, né? Se está com uma dor, vai no médico. Se está com uma causa na justiça, vai no juiz. Você quer mudar alguma coisa na sua casa, vai atrás de um engenheiro, né? A gente tem que ter sabedoria para essas coisas, né? E essa viúva, ela colocou lá na mão do juiz. E diz o texto aqui que esse juiz era tão iníquo que ele diz que ele não temia Deus, não tinha temor de Deus. E temor de Deus é uma coisa prioritária no coração dos homens. É isso que faz com que a gente não se deixe envolver pelo pecado, pela injustiça, pela maldade. Existe um temor no nosso coração, porque Deus é o juiz de toda a terra, e um dia Ele vai julgar todos os homens, por todos os seus atos, por todas as suas obras. Isso é fato. Só que esse juiz aqui não acreditava em Deus, devia ser um ateu, e não tinha temor nenhum de Deus, não estava nem aí. E além de não temer a Deus, ele não respeitava homem algum, não tinha medo de ninguém. Você vê a situação. Então Jesus está contando desse juiz. E essa viúva, coitada, não tinha dinheiro, não tinha ninguém, não tinha posses. Como é que ela ia conseguir aquilo da mão desse juiz? Mas o texto que nos chama bem a atenção é que essa viúva ia constantemente àquele juiz. Eu sempre pensei nessa parábola assim, mas Jesus está falando sobre uma senhorinha chata. Entendo o que eu quero dizer. Uma senhorinha chata, perseverante. A bichinha era perseverante. Ela ia lá, constantemente lá, falar com o juiz. Às vezes dizia assim, diz que eu não estou. Diz que eu estou almoçando. Diz que eu não posso, eu tenho outra reunião. Não posso ir hoje. Amanhã ela voltava. E ia. Eu estou fazendo uma conjectura aqui, que a secretária dizia, aquela senhorinha voltou de novo hoje aí. Meu Deus, não, porque ele não queria em Deus, né? Mas, e diz o texto que de tanto ela importunar, ele fala aqui, que todavia, né, antes que essa viúva me importune, eu vou julgar a causa dela, para ela não vier, mas me importunar aqui. Aí você olha para uma coisa dessa e fala, meu Deus, Jesus ensinando, né, sobre isso, dessa viúva, e diz que ela conseguiu a causa dela através da importunação. E diz assim que aquele juiz, então, Jesus diz assim, considerai o que o juiz iníquo disse. Se ele disse isso, se ele foi importunado e ele mudou, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado. Você está orando por alguma causa, parece que Deus está demorando. Olha aqui a palavra para você. Embora pareça demorado em defendê-los. Então Jesus conclui, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura a fé na terra? Por quê? Ele está questionando que muita gente desiste no meio do caminho. Vou te dizer uma coisa, a maioria das pessoas desistem. A maioria dos cristãos não perseveram, não continuam. Esse é o fato. Por quê? Acho que não é a vontade de Deus. É mais ou menos assim.
Eu estou orando já uma semana, estou orando um mês. Deus não respondeu, eu estou 6 meses orando. Vai ver que Deus não é essa a vontade de Deus. Isso é um dos maiores erros que nós cometemos. É um erro grande. Porque, deixa eu te falar uma coisa sobre o sentimento de muitas pessoas, que não deve ser, de muitos cristãos, né? Estou falando aqui dentro da igreja, as pessoas que estão nos ouvindo aí na internet, né? Muita gente tem uma ideia errada de Deus. É mais ou menos assim: tudo que acontece na vida dele ou dela, ele diz assim: não, mas se está acontecendo é porque Deus quer, porque Deus quis, né? E se é a vontade de Deus, eu vou fazer o quê? Não, isso é um erro grasso. Todo mal que se levantar na sua vida, você tem que enfrentar. Porque, como é que ensinou o Senhor? Resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Se o diabo, ele não encontra resistência, ele fica. Você tem que aprender isso. Onde ele não encontra resistência, ele permanece. E quando em qualquer situação, em qualquer causa, em qualquer casa, quando ele enfrenta essa resistência, ele não fica, ele vai embora. Ele pode até resistir por um tempo, parece demorado, porque existem situações que o diabo se apega, porque ele quer destruir as vidas. A Bíblia é muito clara quando ela diz que ele é chamado de ladrão. É assim que Jesus o trata. Um dos nomes que Jesus dá para o diabo: ele é ladrão. Ele veio para roubar, tirar de você, roubar, matar e destruir. Essa é a obra dele. Vocês não podem ignorar isso. Ele é o ladrão que veio para roubar. Roubar a tua paz, roubar a tua alegria, roubar a tua saúde, roubar a tua família, roubar a tua fé. Ele veio com isso. Só que a gente aprende a lutar, a guerrear. Você tem que ser um guerreiro de Deus, uma guerreira de Deus. Você tem inimigos espirituais que você não vê, mas eles são reais. São reais. E eles trabalham no escuro, no invisível, para destruir a sua vida, se você deixar. Se você deixar. Por isso que aqui Jesus conta uma parábola dessa mulher. Ela tinha uma causa. Ela podia deixar, vou deixar na mão de Deus. Não é assim, meu querido. Deixar na mão de Deus, na verdade, presta bem no que eu estou falando. Esse negócio de deixar na mão de Deus é falta de fé. Isso aí é ficar em cima do muro. Sabe o que é isso? Você conhece bem essa expressão? Ficar em cima do muro. Então as pessoas pensam que é espiritual dizer: não, eu estou esperando em Deus. Tudo bem, está esperando em Deus, mas o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo em favor disso? Não, pastor, eu estou jejuando, eu estou orando todo dia. Olha o que diz o texto: dia e noite. Não é uma oraçãozinha de vez em quando. Não é você orar hoje, ai, puxa, faz uma semana que eu não oro por aquilo. Não, meu querido, é guerra. Guerra. Guerra espiritual, é isso. Então você tem que aprender o seguinte: você quer algo de Deus, que está difícil ou não, é guerra. Então você tem que lutar todo dia. Todo dia. Se você não entender isso, você vai ser completamente derrotado e derrotada. Você vai ver as coisas despencando. Então a gente vê aqui que Jesus está ensinando algo muito importante para nós. Ele diz: olha, essa viúva, uma viúva pobre, não tinha nada, mas o que ela era? Insistente. Mas pastor, eu tenho que insistir com Deus? Não sou eu que estou falando, meu querido. Minha querida, quem está falando é a palavra dele. Jesus ensinou. Ele disse, assim como essa viúva importunou aquele juiz, você tem que importunar Deus.
assim que as coisas, os milagres acontecem quando você toma posse disso. Fé é isso, meu irmão. Minha irmã, fé é isso. Por isso que ele diz: quando voltar o Filho do Homem, vai achar fé na terra, porque as pessoas estão vivendo uma vida medíocre. Os cristãos estão vivendo uma vida de fé medíocre. Como eu falei, aquele negócio de colocar na mão de Deus, deixa na mão de Deus, Deus sabe. Não, não é assim que funciona. Você tem que lutar por aquilo que você quer. Eu tive algumas causas na justiça ao longo da minha vida. E eu aprendi uma coisa, eu sei que eu preciso de um advogado, porque ele conhece os meandros, né? Os meandros. E a coisa é complicada. Você precisa de um advogado. Vou dar um exemplo, apenas. Quando tiver uma causa. Porque ele sabe o que fazer. Eu me lembro uma vez que eu tinha uma causa contra uma empresa que eu trabalhei. E eu tinha uma advogada, né? E fui. E quando chegou lá diante do juiz, tinha as pessoas da empresa. E do outro lado tinha eu e a minha advogada ali. E aí o juiz lá na frente pediu primeiro para a empresa falar. E tinha uma pessoa ali que eu nunca vi na minha vida. E ele disse que trabalhava comigo. Mentiroso, daqueles mentirosos que a empresa pagou para mentir para o juiz. Né? Ele mentiu, trabalhou comigo, tudo que eu falava ele estava desmentindo, que não era assim. Eu falei para a advogada: eu nem conheço esse cara. Ela disse: calma. Mas eu não conheço, nunca vi esse cara, acho que nunca trabalhou na empresa, nunca. Ela disse: fica tranquilo, o juiz sabe. Gente, vocês não sabem o que é aquilo, né? Eu precisava de uma advogada. Eu tenho um advogado do céu, mas eu preciso de um advogado na terra também, né? Fica tranquilo, né? O juiz sabe. Ele falou, não pude falar nada. Quem falou foram só os advogados falaram, nada, eu saí de lá. Mas eu tinha uma coisa. Eu orava por aquela causa todo dia. Todo dia. Estava na mão do advogado? Estava. Demorou quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Uma causa. Causa que demora até mais. Eram 4 anos nessa causa. Sabe? Mas eu orava todo dia por aquela causa. Sabe o que aconteceu? Eu ganhei a causa. Eu nunca perdi uma causa. Eu tive umas 4, 5 causas em juízo. Todas eu ganhei. Porque eu não tinha um advogado, mas eu tinha um advogado maior. É para ele que eu recorria. Então essa mulher aqui, ela é sábia. Ela podia ser viúva, mas sabia o que tinha que fazer. Ela sabia que se ela desse corpo mole, se você der corpo mole, viu? Você perde tudo. Mas você quer ser uma pessoa diferente? Seja insistente. Ore todo dia. Jesus fala aqui de aqueles que oram dia e noite. Meu Deus, pastor, eu acho que eu não oro nem todo dia. Acho que eu oro uma vez por semana, quando lembro. Tem cristão que só ora quando aparece uma doença. Aí corre para orar. Ops. Não é assim. Oração na sua vida, na minha vida, tem que ser algo diário. Diário. Oração, preste atenção, guarde isso no seu coração. Oração não é para você orar só quando o problema surge. Não, ore antes de surgir. Oração é preventiva. Oração é prevenção. É como você, por exemplo, tem lá um convênio médico e o teu médico diz assim: olha, vai fazer todos os exames que você tem que fazer, porque eles não sabem o que você tem, então faz os exames todos. Todo ano tem que fazer. Na minha empresa era assim, todo ano tinha que fazer o periódico. Era todos os exames para saber, né? Que quando surgia alguma coisa, né? Já está ali, já está sabendo no começo as coisas. É assim. Há uma prevenção na saúde. A oração, meu irmão, minha irmã, enquanto você não aprender isso, você vai viver uma vida medíocre, fraca, derrotada. A oração é preventiva. Você ora antes do mal chegar. Só o fato de você passar tempo com Deus todo dia, isso faz a diferença.
Jesus ensinou sobre isso. Olha o que ele diz aqui no começo dessa parábola. Versículo 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Olha isso. Essa parábola, esse texto para mim marcou minha vida há muitos anos. A minha vida de oração mudou quando eu conheci essa parábola. Minha vida mudou. Eu aprendi que eu tenho que orar constantemente. E o detalhe que eu quero chamar também a tua atenção: oração é uma coisa que você faz com fé. Por que está dizendo isso, pastor? Porque existe gente que ora sem fé. Ele ora. Mas alguém pode orar sem fé? Pode, claro que pode. Ora sem fé. O que é orar sem fé? É você orar, mas não espera. Você diz assim: eu estou orando, se Deus quiser. Se Deus quiser, deveria ser uma frase que não teria na nossa boca nunca. Não deveria ter essa frase. Se Deus quiser. Não, Deus quer. Entenda o seguinte: Deus quer o melhor para a sua vida. Deus quer o melhor para a sua vida. Você tem que crer nisso. Mas se Deus quer o melhor para a minha vida, por que tudo não acontece de bom automaticamente? Porque as coisas não funcionam assim no reino de Deus. Não funciona assim. Você quer, você tem que orar. Porque senão, para que Jesus ia ensinar sobre isso, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, se a oração fosse desnecessária? E uma coisa, a oração tem que ser a tua oração. Chega de oração das 6 horas aí, né? 6 horas por mim, né? Passa para os outros. Tem gente que passa para os outros. Liga lá no grupo: irmã, irmãos, ora por essa causa por mim, ora por tal coisa, ora. Dá vontade de perguntar: irmã, você está orando? Você está pedindo, mas você está orando em primeiro lugar? Você que está lá guerreando, você está batalhando, jejuando, ou está passando para os outros? Olha, tem muita gente que faz assim, que passa para os outros orar, mas ele mesmo não ora. E Jesus está falando aqui sobre orar sempre. E nunca esmorecer. Nunca desistir. Então, preste atenção, minha irmã, meu irmão. Quando você pegar uma causa sua para orar, entenda o seguinte: você não pode, não deve desistir enquanto não alcançar vitória. É isso que ele está ensinando. Isso aqui é uma palavra de fé, de oração também. Às vezes você está com a visão errada. Você está vivendo uma vidinha pequena diante de Deus. Por isso que você não consegue muita coisa. Por isso que não tem vitória na sua vida, vida financeira, né? Em todas as situações da sua vida. Você não tem vitória por quê? Porque você está com a visão errada. Eu creio em Deus, tá bom. Não, filho, não é assim. A Bíblia diz que o diabo crê em Deus. Sabia disso? A Bíblia diz que o diabo crê em Deus, mas ele não vai ser salvo por isso. Não é por isso que ele vai acontecer alguma coisa de bom com ele. Por que ele acredita em Deus? Porque ele sabe que Deus existe. Deixa eu te mostrar um outro texto. Lá, eu gosto muito de Tiago. Tiago, irmão do Senhor Jesus, que se converteu depois. Um grande líder da igreja lá em Tiago. Já um pouquinho mais perto de João, de Pedro. Eu quero te mostrar uma coisa maravilhosa. Também são coisas que nos ensinam. Tiago 1, capítulo 1. Deixa eu te falar sobre o versículo 5 em diante. Diz assim: quem achou, diga glória a Deus. Né? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, ele está falando aqui. Quem aqui, nessa noite, me diz aqui, quantos daqui estão precisando de sabedoria? Caramba, todo mundo. Quer dizer, nem todo mundo, tem gente sabe aqui que não levantou a mão, tem gente sabe. Mas eu preciso de sabedoria.
E muita. Você tem orado por sabedoria todo dia? Só vai conseguir sabedoria se orar. Sabia disso? Meu querido, minha querida, se você não orar, você não vai ter. Porque tudo que Deus tinha para fazer de bom pela tua vida, Ele já fez infinitamente mais. Mas agora existem coisas que quem tem que ir atrás é você e eu. Nós temos que ir atrás. E não pensa assim, eu vou orar hoje, eu orei ontem, passei uma semana orando, nada aconteceu. Vai ver que não é vontade de Deus e desiste, vai embora e fica na mesma situação. Não muda nada. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, agora você pode substituir isso aqui por qualquer coisa. Se alguém precisa de sabedoria, de um milagre, de uma cura, de uma libertação, de uma mudança na família, não importa, né? Não importa a causa. Ele está dando um exemplo de sabedoria apenas, mas aqui se encaixa qualquer necessidade nossa. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Peça. Que a todos dá liberalmente. Olha como Deus é bom. Ele está com um desejo de abençoar, mas Ele não pode. Não é que Ele não pode, Ele está limitado pela sua própria palavra, né? Ele não pode abençoar. Ele abençoa aqueles que pedem com fé. Que não aquela mulher do fluxo de sangue que ela tinha fé no seu coração, disse que se eu tocasse só no vestido, na roupa de Jesus, eu seria curado. Ela tinha certeza que ia ser curada. E ela tocou. Quando ela tocou, Jesus percebeu que saiu virtude, que saiu poder dele. Só que ele não sabia quem era. Mas ele percebeu que o poder saiu. É isso que a oração faz. Ela puxa o poder de Deus. Ela puxa o milagre de Deus. Está entendendo isso? Isso que a oração faz. A oração perseverante faz isso. E aquela mulher tinha certeza que se ela tocasse na roupa de Jesus, ela seria curada. Ela tocou. Na hora, ela foi curada. E Jesus diz: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude, saiu poder. A diferença da oração é a oração que você faz com fé. Eu não posso, irmão, aprendi uma coisa. Eu nunca vou orar com dúvida. Eu não posso. Nós não podemos orar. Eu estou orando, mas será que é a vontade de Deus? Você falou uma palavra do diabo. Isso é uma palavra do demônio. Isso não é de Deus. Porque Deus, eu volto a repetir, Ele quer o melhor para você. Só que Ele te ensinou o caminho, que é através da fé e da oração. Olha o que Tiago diz aqui: que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, ou seja, nada lhes impede, e ser-lhe-á concedida. Olha só, ele está dando garantia de que vai ser concedido. Mas continua o verso 6, presta atenção, verso 6, que é importante. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Está vendo o que eu falei? Você vai orar com dúvida? Então, minha filha, melhor você nem orar, porque não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada orar sem fé. Não adianta você orar sem fé. Ou você crê num Deus todo-poderoso, ou você não crê. Ou você crê que num Deus que ouve a oração, ou você não crê. Então, melhor nem orar, porque não vai receber. Se não orar com fé, não vai receber. É isso que ele está dizendo. Olha, continua comigo. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar. Olha aqui como Tiago compara. O que duvida é semelhante à onda do mar. O que é a onda do mar? Vai e volta. Ora crê, ora não crê. Hoje vai no culto, sai, ai, glória a Deus por esse culto. Amanhã, segunda-feira, ai, que dia terrível. Quarta-feira, vem no culto, ai, que dia abençoado. Na quinta-feira, ai, que dia terrível. A gente vive que nem uma onda do mar. A nossa fé vive assim, ó, indo e voltando.
Um dia cheio de fé, no dia seguinte, sem fé nenhuma. Isso é viver segundo as ondas do mar. É isso que ele está dizendo. Pois o que duvida, ele é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Mas eu vejo o verso 7, você vê que o que eu estou falando não é brincadeira. Olha o verso 7. Não suponha esse homem ou essa mulher que alcançará do Senhor alguma coisa. Olha o que a palavra está dizendo. Você percebe? Então a gente, diante dessas coisas, é que muda o nosso coração, a nossa visão de Deus. Muda. O que Deus ama? A fé. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Sem fé é impossível. Você pode conseguir qualquer coisa que você quiser. Você pode, vou afirmar aqui, ó. Você pode alcançar tudo o que você quiser, se você orar com fé. Ainda que eu não gosto de dar muito exemplo da minha vida, porque isso tem que ser a palavra que tem que dizer essas coisas, né? Mas assim, na minha vida de fé, de oração, eu posso dizer uma coisa para os irmãos: de 80% a 90% daquilo que eu oro, eu alcanço. Aí, pastor, e esses 10, 20%? O que você faz com isso? Eu continuo orando. Eu continuo orando. Deixa eu te contar uma coisa. Existe um homem que eu sempre admirei. Às vezes, vira e mexe, eu comento aqui com os irmãos, já faleceu, que era George Miller. Um homem de Deus, um homem de oração. Eu aprendi muito de oração com esse irmão, que já morreu há muitos anos atrás. Ele era lá da Inglaterra. E ele tinha um ministério. O ministério dele era com crianças. Chegou um tempo que ele viu que havia muitas crianças de rua, sem pai e sem mãe. Era um tempo de guerra naquelas nações, e muitos maridos morreram, e as mães não conseguiam criar, e as crianças foram abandonadas nas ruas. Então as ruas de onde ele morava, lá em Bristol, era lotada de crianças, e aquilo todo dia amargurava o coração dele, angustiava ver aquelas crianças, até que ele resolveu abrir um orfanato. Esse foi o ministério dele. Abrir um orfanato para acolher essas crianças. E ele então, na primeira oração que ele fez, ele era um homem de oração, um homem de fé, ele diz assim: Senhor, eu nunca vou pedir nada para ninguém. Isso foi o propósito dele. Tudo que eu precisar, eu vou buscar no Senhor. Um propósito pessoal dele, tá? Não precisamos querer repetir o que ele falou, mas era o propósito dele. E ele edificou um dos maiores refúgios para crianças. Chegou a ter lá mais de 6.000 órfãos. Ele construiu, até hoje tem os prédios dele, são 5 prédios gigantescos, que abrigou essas crianças durante décadas. Essas crianças eram alimentadas, essas crianças eram cuidadas, ele ensinava coisas importantes para a vida e também o evangelho. Elas saíam de lá realmente crianças totalmente diferentes. E ele era um homem de fé, de oração. Eu quero dizer duas coisas sobre ele. Primeiro, né, que ele conta, ele tem um diário. Nesse diário ele conta muitas coisas. Ele é uma pessoa assim, que ele é tão minuciosa, que tudo que ele começava a orar, ele marcava o dia daquilo que ele começou a orar. E depois, quando ele terminava, quando a bênção vinha, ele marcava o dia que a bênção veio. Ele tem nos diários dele mais de 50.000 orações respondidas durante toda a vida dele. E ele serve o mesmo Deus que você serve. Não é outro Deus, é o mesmo. Só que esse homem é um homem de fé. Vou te dar um exemplo. Ele um dia acordou de manhã,
Porque cada dia era um dia, viver um dia de cada vez. Imagina alimentar aquele monte de criança. Leite, pão, logo cedo, café, tudo. A despesa era alta. E ele tinha o seguinte: se as pessoas viessem, ele dizia assim, alguém: ô seu Jorge, você está precisando de alguma coisa? Ele disse: não, está tudo bem. Porque ele tinha tido um propósito de nunca pedir nada para ninguém, só para Deus. Então ele fazia tudo na oração. Aí chegou lá os amigos dele que trabalhavam lá no orfanato. E assim: ô seu Jorge, hoje não tem leite para as crianças, acabou tudo. E não tem dinheiro no caixa, nada. As crianças estão para acordar e não tem leite. O que a gente vai fazer? Ele disse: nós vamos orar. Olha que simplicidade. Chama todo mundo. E foram lá no lugar de oração, a capela que eles tinham lá, e foram orar. Uma oração simples, pedindo a Deus: Deus, o Senhor está vendo, né? As crianças estão precisando, mas Tu és o Deus supridor, Tu és Jeová Jireh. Então, Senhor, supre, né? Em nome de Jesus. Orar uma oração, não é uma oração: Senhor. A gente pensa que oração, que Deus se impressiona com oração cheio de... Não é gritando. Deus não é surdo, não precisa gritar, né? Você tem que orar de todo o coração. É assim que se ora, é do fundo da alma, crendo. E ele fez uma oração simples, crendo. Ele diz assim, aí ele levantou da oração: fique em paz que Deus vai prover. Meu Deus do céu. Isso é fé, né, irmãos? Não é? Passou mais ou menos meia hora, bateram na porta. E ele foram atender. Uma moça foi atender. Sabe quem era? Era um homem. Ele queria falar com o dono, e o dono foi lá para conversar com esse senhor. Disse assim: olha, eu sou leiteiro, estou com um caminhão de leite aí, mas o caminhão quebrou bem aqui na frente. E esse leite, se eu não usar agora, vai estragar. Não era um tempo que era pasteurizado, isso há muitos anos atrás. Se o leite não fosse utilizado logo em seguida, nas próximas horas, estragava tudo. Ele disse assim: o senhor não quer ficar com esse leite? Oh, Deus glorioso e maravilhoso. É isso. Você entende? É isso. Deixa eu te contar uma coisa que eu aprendi também com esse homem de Deus. Uma coisa maravilhosa que ele disse uma vez. Ele narra no seu diário. Ele tinha na sua lista de oração, olha só, presta atenção e guarda no teu coração isso. Ele tinha uma lista de oração que ele orava por 70 pessoas. Sempre tinha alguém que pedia, um amigo, né, um parente, alguém. Ele foi aumentando a lista dele, né, ao longo da vida dele. Ele tinha nessa lista 70 pessoas. E ele orava todo dia, uma por uma. Acredita? Ele orou anos, até a sua morte. Ele orou. Sabe o que aconteceu? Em vida, ele viu 68 pessoas se converterem. Em vida ainda, ele viu. Dessas 70 que ele orava, 68 se converteram. Mas ele orou dia após dia. Entenda isso. Não é essa oraçãozinha que você faz de vez em quando, não. Isso não tem resultado. Agora você tem que entrar numa nova medida de fé. Em vida ele viu 68 pessoas. E as pessoas que conheciam isso, o diário dele ficou lá para as pessoas, foi publicado. Eu tinha até recentemente esse diário em casa. No funeral dele, a 69 se converteu no funeral. E a 70ª se converteu depois dele morrer. Todas foram salvas. Sabe o que é isso? Você vê que a gente vive uma vidinha às vezes, dá licença de falar, mas a gente às vezes vive uma vida medíocre, uma vida de oração pequena. A gente não tem tempo para orar, a gente não tem tempo para ler a Bíblia, a gente não tem tempo. E é por isso que a gente pega tão pouco, consegue tão pouco, e as coisas não mudam. Mas olha só, isso que Jesus ensinou naquela parábola, e isso que Tiago também ensina. Peça, porém, com fé, em nada duvidando.
Então isso é um princípio. Você vai orar por alguma coisa, você tem que orar crendo. Tudo que em oração, ó Jesus, tudo que em oração pedirdes, crendo, qual é o complemento? Recebereis. Ou você crê, ou não crê naquilo que está escrito. Essa é a fé que nós cremos no que está escrito. Bom, se está escrito isso, quem tem que mudar? Sou eu. E olha, não adianta você orar para Deus e dizer assim, Deus, coloca isso no meu coração. Mas vai perder tempo, hein? Vai perder tempo. Porque você tem que entender uma coisa. Coisas que são importantes. Você tem que conhecer a Bíblia, porque a Bíblia é assim. Existem coisas que cabe a Deus fazer. E tudo que cabe a Ele, Ele vai fazer. Mas tem coisas que cabe a você fazer. E as coisas que cabe a você, Ele não vai fazer. Está compreendendo isso? Pode dizer amém? Amém. Aleluia. Né? É isso, sabe? Vou dar uns exemplos. A Bíblia assim, não andeis, palavra de Deus, não andeis ansiosos por coisa alguma. A gente sabe o que é ansiedade. É uma coisa horrível. Ansiedade, estou ansioso por alguma coisa. A ansiedade é uma coisa tão nefasta que ela te abala internamente, né? Abala a tua vida. Você não consegue nem dormir de noite. Muitos têm que tomar remédio por causa da ansiedade. E vem Jesus ensinando: não andeis ansiosos por coisa alguma. O que você tem que aprender com isso? Não adianta orar pedindo para Deus tirar a ansiedade. Por quê? Porque a Bíblia é clara. Não andeis. Quem que tem que não andar? Eu, você. Quem tem que tomar a posse é assim, não perder a sua paz por nada, não ter essa ansiedade por coisa alguma. Você começa a aprender uma coisa: tudo que está na Bíblia que eu tenho que fazer, certo? Que eu tenho que fazer, não adianta eu orar. É mais ou menos, ele vai dizer assim: ô filha, você leu a Bíblia? Você viu lá que está escrito na Bíblia? Que está na minha palavra? Quem tem que fazer isso é você. Quer ver uma outra coisa que a gente erra muito? A gente tem muita ideia de orar assim: Senhor, me encha do teu espírito. Quem já orou assim? Acho que a maioria de nós já orou em algum momento. Eu quero tanto ser uma pessoa cheia do Espírito. Meu Deus, me encha do teu Espírito, Senhor. Aí você vai na palavra. E Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Quem tem que se encher? Nós. Você quer ser cheio do Espírito? Meu filho, você tem que buscar. Você quer ser cheio do Espírito, irmão? Você tem que buscar. O que eu falo para os irmãos, alguns irmãos que pregam, irmãs que pregam, sabe? Tem gente que, pregador ou pregadora, que só vai na Bíblia quando está no dia de pregar, né? Eu preciso orar hoje. Preciso ler a Bíblia, preciso procurar alguma coisa. Ok, a gente tem que se preparar corretamente, sabe? Mas esse preparo não é feito na última hora. Para você pregar, você precisa estar cheio do Espírito. Quem prega tem que estar cheio do Espírito. E para estar cheio do Espírito, você tem que gastar tempo em oração todo dia. Quer estar cheio do Espírito? Tem que buscar. Todo dia. Pastor, mas eu não tenho tempo. Tá bom. Então se contente com essa vidinha. Não tenho tempo? Tá bom. Você tem tempo para comer, beber, fazer tanta coisa. Assistir televisão, assistir série, assistir sei lá o quê. Meu irmão, eu estou sendo duro, mas eu estou falando coisas para mexer com você mesmo. Para que você tenha uma vida transformada. Porque uma vida cheia do Espírito é diferente. O fruto do Espírito é paz interior.
cheio do Espírito. Quem está cheio do Espírito está cheio de paz, amor, alegria. Olha só, alegria. Quem está cheio do Espírito é uma pessoa cheia de alegria. Não tem como. Não tem como. É o Espírito Santo. O Espírito, ele habita nos crentes. Mas se você deixar ele no cantinho dele lá, largado, não acontece nada. Mas que você veio hoje aqui porque Deus queria falar com você algo especial nessa noite, que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida a partir de hoje. Vai mudar a sua vida. Porque esse Deus, ele é todo poderoso, sem dúvida nenhuma. Mas nós temos que olhar para a palavra dele, né? Peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Nunca entre em oração duvidando, sempre crendo. Quando eu digo crer, não é a pessoa... Jesus. As pessoas têm que aprender essas coisas. Eu vejo muita palavra solta. Tipo, eu tô com uma situação assim, já tá abençoado, já tá curado. Você não pode falar isso assim. Não são palavras ao léu que fazem a mudança. Não é uma palavra que muda. É o que está no coração. Eu não preciso falar. Não precisa jogar essas palavras ao léu. Não adianta. Você tem que crer. Agora, se você crer, vai orar, vai crer, vai confiar. Traga uma palavra de fé para a pessoa. É isso. Mas não fale coisas largadas assim, de qualquer jeito, né? Como se fosse pensamento positivo. Sabe aquele negócio? A família, tá coisa, não, tenha pensamento positivo. Não, fé não é nada de pensamento positivo. Fé é certeza que Deus vai agir. Pode dizer amém a isso, irmão? Nós vamos orar. Vamos ficar de pé, amados. Eu sempre procuro chamar os irmãos aqui para frente, as irmãs, que de alguma forma, se você foi tocado por essa palavra, vem aqui para frente, eu quero orar pela tua vida, diante daquilo que a gente ouviu. Saia da sua palavra, vem aqui para frente. Se você foi tocado, você viu que Deus falou com você. Se Deus falou com você, é porque Ele quer fazer algo nessa noite, nesse lugar. Porque nós não estamos atrás de uma religião, nós não somos pessoas religiosas, cumprindo obrigações religiosas, não é isso. A gente está falando de um Deus vivo. Estamos falando de um Deus vivo, que responde às orações. Então, se você quer participar dessa oração, venha para frente. Venha com humildade, com simplicidade, porque você deseja algo melhor de Deus. Às vezes a pessoa não vem porque ela fala, então vão me olhar que eu estou indo, vai me diminuir. Pelo amor de Deus. O que importa é Deus estar vendo a sua fé. Quando a pessoa vem para frente, ela já vem com fé no coração. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Eu quero pedir para os pastores que estão aqui nessa noite vir aqui na frente também para impor as mãos sobre essas pessoas enquanto eu oro. Pastor Wagner, Pastor Rosa, Presbítero Deroaldo, que vocês venham aqui enquanto eu oro. Coloca as mãos, ore, abençoe essas pessoas. Pode passar aqui pela frente, tem várias pessoas aqui. Então venham aqui, por favor. Glória ao teu nome, meu Deus. Meu Deus, nós desejamos muito que o nosso coração seja impactado nessa noite pela tua presença e pelo poder da tua palavra, da palavra do teu poder, Senhor, nessa noite. Meu Deus, estenda a tua mão nesta hora sobre nós, sobre esse povo que veio à frente. Esse povo está aqui, Senhor, porque realmente foram tocados pelo Espírito Santo nessa noite. Eles querem, Senhor, sair daqui hoje diferente de como eles entraram.
Eu te peço, portanto, meu Deus, que a tua mão esteja estendido sobre nós, porque nós queremos viver uma vida não como nós imaginamos, mas queremos viver segundo aquilo que ensina a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, Senhor, e nós cremos nisso. Meu Deus, em nome de Jesus, estenda a tua mão sobre essas vidas, sobre essas cabeças. Oh, meu Deus, que agora estamos orando por elas, abençoando, meu Deus, para que o teu poder se manifeste, e essas vidas saiam daqui nesta noite diferentes de como entraram, meu Deus, porque nós estamos diante do Senhor. Nós não queremos ser como as ondas do mar, meu Deus. Nós não queremos viver com uma fé pequena e medíocre. Nós queremos verdadeiramente nos encher do Espírito Santo. Nós viemos à nossa casa, Senhor, com esse propósito, de nos encher do teu Espírito neste lugar, de te louvar, de te adorar, de te bendizer. Aleluia. Toda honra, toda glória pertence a ti. Tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus, a terra e tudo que neles existe. Meu Deus, nós estamos invocando o teu nome, porque a tua palavra diz que todo aquele que invocar o teu nome será salvo. Aleluia. E nós cremos, meu Deus, na tua salvação, e rogamos que a tua salvação esteja operando nessa noite, seja nesse ambiente da igreja, seja através da internet, meu Deus, que no nome de Jesus, vidas que estão nos ouvindo agora, que não conhecem o Senhor, que sejam visitados pelo Espírito Santo nesta hora, que o poder de Deus se manifeste sobre a tua vida. Você que está nos ouvindo nesse momento, que o Senhor te visite, transforme o seu coração, cure a tua doença, a tua enfermidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. É neste nome que nós oramos e rogamos sobre a tua vida essas bênçãos, em nome de Jesus. Se você crê, diga: eu creio, e dá glória de Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Volte para o teu lugar agora, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te dê uma vida abençoada. Amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que fazer quando ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos.
Eu espero que você esteja sentindo a presença do Espírito Santo nesse lugar. Deus está nesse lugar. Claro que antes de tudo a gente crê, a gente vive pela fé. Nós também sentimos no nosso espírito a presença dele nesse lugar. Nós só temos motivos de agradecer, de ser gratos, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Andar com Deus, não existe nada mais precioso, mais poderoso sobre essa terra. Nenhuma bebida, nenhum álcool, nenhuma droga, nem cigarro, nada nesse mundo pode dar a você aquilo que só Jesus dá. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Pegue a sua mão ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te acompanhe de volta para a tua casa. Que o Senhor te livre de todo mal, te proteja. Que os anjos do Senhor se acampem dentro do teu lar. Que o Senhor multiplique as tuas finanças, abençoe o seu trabalho, te dê saúde, bênção, cura, milagres tremendos, poderosos, em nome de Jesus.